A primeira e a segunda morte. A morte é, sem dúvida, um dos momentos mais tristes da existência humana. Ela nos separa de quem amamos e nos lembra da fragilidade da vida terrena. Mas a Bíblia nos alerta que há algo ainda mais sério do que a primeira morte, a segunda morte. A segunda morte não é apenas o fim do corpo físico, mas a condenação eterna, a separação definitiva da presença de Deus. Não há comparação possível entre a dor da perda neste mundo e a realidade da segunda morte. Por isso, o apelo das Escrituras é urgente. Precisamos encontrar o único caminho de redenção antes que seja tarde demais. Esse caminho não está oculto, nem exige pagamento humano. Ele já foi aberto de graça por meio de Jesus Cristo. O próprio Senhor declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Nele há vida, nele há perdão, nele há a vitória sobre a morte. Cristo morreu por nós para que a segunda morte não tivesse poder sobre aqueles que creem. Seu sangue remiu e sua ressurreição garante esperança eterna a todos que nele confiam. A primeira morte pode nos entristecer, mas a segunda morte pode ser evitada. A escolha está diante de cada um de nós: aceitar a graça de Jesus ou rejeitá-la. Hoje ainda há tempo, e o convite é claro: creia em Jesus, e você terá vida. Vida abundante aqui e vida eterna na presença de Deus. A realidade da morte e o juízo. A palavra de Deus é clara ao afirmar que não existe reencarnação ou segunda chance após a morte. Está escrito em Hebreus 9:27, NVI. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Isso significa que a vida presente é a única oportunidade que temos para decidir o destino eterno da nossa alma. Após a morte, não há retorno, não há repetição, não há outro caminho. A Bíblia também fala da segunda morte, que é a condenação eterna. Apocalipse 20:14, NVI. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Essa segunda morte é infinitamente mais terrível do que a primeira, porque representa a separação definitiva de Deus, sem esperança de retorno. Por isso, há uma urgência inegociável no chamado ao arrependimento. Deus já colocou em cada coração a consciência do certo e do errado. Todos sabem onde tem errado, porque o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo. Se alguém insiste em ignorar essa voz interior e decide permanecer no erro, a responsabilidade recairá sobre si mesmo. A Bíblia é clara sobre isso. Hebreus 10:26 e 27, NVI. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Esse texto deixa claro: quem persiste conscientemente no pecado, recusando-se a se arrepender, não terá outra oportunidade. Não porque Deus não ofereça perdão, mas porque a pessoa escolheu rejeitar a graça e permanecer na prática do erro. Apelo final. A morte física é inevitável, mas a segunda morte pode ser evitada. Hoje ainda há tempo para ouvir a voz de Deus e se arrepender. Jesus Cristo é o único caminho de redenção, e sua graça é oferecida gratuitamente a todos. Não endureça o coração. Não adie a decisão. A eternidade está em jogo, e cada um é responsável por sua escolha. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 3:15, NVI. O sofrimento do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus não foi apenas ele morrer. Foi também suportar todo o sofrimento, a dor e a humilhação. Ele, que tinha todo o poder para destruir tudo e encerrar aquela situação, escolheu não fazê-lo. Tinha autoridade para pedir aos seus anjos, e eles poderiam ter acabado com tudo. Mas ele não veio para isso. Como declarou diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Jesus se entregou num ato de imenso amor e determinação. Suportou zombarias, açoites, a coroa de espinhos, a cruz e a morte. Mesmo tendo poder para se livrar de tudo, ele se submeteu por amor. Ele é a expressão visível do amor de Deus por nós. Não apenas o Pai nos amou, mas também o Filho. Jesus nos amou até o fim, e em obediência ao Pai entregou-se em nosso lugar. Esse sacrifício não pode ser ignorado. Se alguém escolher ignorar o esforço supremo do Filho de Deus, rejeitando o seu amor, não encontrará salvação em nenhum outro. Oração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo agora por cada pessoa que ouviu esta mensagem. Caso ainda necessite,
Que o véu colocado pelo adversário sobre sua mente e seu coração seja retirado neste momento. Que os olhos espirituais se abram, que a verdade seja revelada sem impedimentos, e que esta seja uma hora de luz e entendimento. Senhor, que aquele que ouve perceba que esta é a sua oportunidade de transformação, de mudança completa de vida, e que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu declaro em nome de Jesus, este é um tempo de iluminação, de libertação e de salvação. Amém. Deus te abençoe.